Oi, gente. Hoje eu tô aqui para falar sobre o livro e o filme do Extraordinário, que foi um livro e um filme que eu vi recentemente. O livro é escrito pela autora R.J. Palacio e o filme é dirigido pelo diretor Stephen Chbosky. E primeiro eu queria estar falando sobre os personagens. Primeiro eu queria falar sobre a minha personagem favorita do livro, que é a Summer, porque ela é muito importante quando o Aug ele precisa de ajuda, porque descobriu que o Jack Will estava sendo amigo dele só porque o diretor da escola pediu. Então eu achei muito legal que ela não se importou com nada e só se importou que o Aug era legal ou não. A segunda coisa que eu ia falar é sobre o personagem mais interessante, que é o August, porque ele tem uma síndrome muito rara. Eu achei muito diferente um filme ou um livro ser feito sobre isso, e eu achei esse personagem muito interessante só por ter essas características e também por mostrar bastante sobre como é a vida pessoal de uma pessoa assim. Eu achei a vida bem interessante. E eu não me identifiquei com nenhum personagem, porque eu achei eles muito diferentes e cada um era muito único, né? Uns achavam ele muito feio, não queriam ficar perto. Outros só ficavam olhando pra ele. E eu não sei como eu faria, o que eu faria. Então eu não me identifiquei com nenhum personagem. E eu descreveria o Aug como uma pessoa que deve ser bem tímida. Só que eu acho que com os amigos dele ele seria muito, muito legal e ia se soltar bastante. Por isso eu ia querer ser o amigo dele, mas eu acho que no começo seria meio difícil se acostumar com ele. E pra mim o personagem que mais mudou ao longo do tempo foi a Miranda, porque no começo ela começou a ignorar a Via como se nunca tivesse visto ela na vida dela. Mas depois ela começou a ver que na verdade era pior não falar com ela do que ficar perto dela. Por isso, ao longo do tempo ela ficou pensando no que ela tinha escolhido. E depois ela voltou a ser amiga da Via. Por isso eu acho que ela foi a personagem que mais mudou. E agora eu queria falar um pouco sobre a história mesmo. Pra mim a parte mais emocionante do livro foi quando a cachorra deles morreram. Porque eu não prestava muita atenção na cachorra. Só que aí, quando ela foi ficando doente, foi meio triste ver como é difícil se despedir de entes queridos quando eles vão morrer. Foi muito triste essa parte. E a outra coisa, tem outra parte que me deixou muito triste, que foi quando o Jack Will ele falou que se mataria se tivesse o rosto do Aug. E nessa hora eu fiquei muito, muito triste. Eu fiquei muito... eu não queria mais que ele aparecesse na história, porque eu achei muito chato ele fazer isso. E a minha cena favorita do livro, e também foi a mais esperada, que foi a hora que o Jack Will percebeu por que o August estava bravo com ele. E eu tava torcendo um monte pra ele perceber logo, porque eu não aguentava mais isso. Se eu pudesse mudar alguma coisa no livro, eu mudaria. Eu acho que eu mudaria o que o Jack Will tinha falado no Halloween, ou a cena que o August ele
ele é xingado por uns valentões do 7º ano de outra escola. Eu aprendi que não importa o rosto de uma pessoa, e sim se ela é legal ou não. Porque não adianta ela ser bonita, mas ser muito chata. E também não importa se a pessoa é feia, só que é muito legal. Entendeu? E agora eu queria comparar um pouco com o filme, né? Eu acho que o filme foi muito, muito fiel ao livro, porque quase todas as coisas do livro tinham no filme. E o filme deu uma melhorada em algumas coisas do livro que eu não gostei muito. E a maior diferença do filme e do livro foi que a Summer teve muito menos participação no filme do que no livro. O que eu fiquei bem triste mesmo, porque eu adorava a Summer no livro e a Summer no filme só serviu para animar o August mesmo. Eu achei o August bem diferente do que eu estava imaginando que ele fosse. Mas no resto, eu achei tudo muito parecido do que eu achava que ia ser. Eu gostei muito mais do filme do que do livro. Eu sei que muitas pessoas acham normalmente os livros melhores que os filmes, mas dessa vez eu achei o filme melhor que o livro, porque eu achei que muitos pontos ruins do livro foram arrumados no filme. Porque o Julian ficou com mais sentimentos e essas coisas. Eu achei muito legal que mudou isso. E falando nisso, a cena que eu acho que não apareceu no livro foi realmente a cena que convocam os pais do Julian para falar sobre o que o Julian estava fazendo com o August e com o Jack Will. Agora eu queria falar sobre as minhas reflexões pessoais. A primeira reflexão é sobre os desafios do August, que foi muito difícil dele entrar na escola e dele mudar de um lugar que era só dele, que é a casa dele, para um lugar cheio de pessoas. E eu senti um pouco de pena, né? Não pena, um pouco de dó. Porque enquanto algumas pessoas entrar na escola é mais de boa, para ele foi muito difícil. Porque teve os fatores da aparência dele. Se eu tivesse naquela escola, eu com certeza seria amigo ou do Jack Will ou da Summer. Porque isso é com certeza. O August, só se eu conseguisse chegar nele, eu acho que eu seria amigo dele. Mas se eu não chegasse nele, eu acho que não. Mas eu acho que eu seria amigo da Summer ou do Jack Will. Porque eles são muito legais, né? E eu acho que seria muito bom ter a companhia deles. E seria bom ter a companhia do August. Só que eu acho que eu não ia falar com ele de cara. Eu ia ver que já tem amigo. Eu ia achar que tá de boa. É o que eu acho que eu ia fazer. E só para falar um pouco mais sobre esse negócio do August estar na minha escola, se ele tivesse, eu acho que nos primeiros dias, com certeza eu ia olhar para ele, aí eu ia desviar o olhar, porque é muito diferente a aparência dele, realmente. Mas aí, se acontecesse como aconteceu no livro, que ele ficou sozinho por um monte de tempo, eu com certeza ia lá, porque eu acho que eu seria amigo da Summer, então eu ia junto com ela falar com o August. Mas se fosse igual o filme, que de cara o Jack Will já foi com ele falar com ele, eu acho que eu ia deixar pra lá, entendeu? E eu acho que depois que eu li o livro, eu acho que eu me senti
com mais vontade de acolher as pessoas do que antes. Porque depois que eu vi como é difícil a adaptação de algumas pessoas, eu senti a vontade de ajudar as pessoas a se adaptarem em lugares novos. Eu acho que a autora queria passar a mensagem que não se deve, realmente, como está escrito na quarta capa, não se deve julgar um livro pela capa. Ou melhor, não se deve julgar um menino pela cara. Eu acho que o August, ele meio que acordou as pessoas para a vida que estavam ao redor dela e mostrar que não importa muito a aparência, como eu já falei várias vezes aqui. Eu acho que as escolas, elas têm que ajudar mais as pessoas que precisam de ajuda para se adaptar. E eu acho que os amigos do August ajudaram ele quando ele mais precisou, que foi quando ele chegou, né? No livro, a Summer viu que ele estava sozinho e foi sentar com ele. No filme, o Jack Will, ele foi a mesma coisa, ele sentou com ele, mas ele chegou e começou a conversar com ele mesmo. Eu acho que isso ajudou muito ele. Eu acho que os pais do August se sentiram muito orgulhosos dele quando ele conseguiu fazer amigos e ir para a escola. E eu acho que ser extraordinário, como fala no livro e no filme, é ser uma pessoa que consegue se superar a cada dia, amadurecendo cada vez mais. Eu não conheço gente que é extraordinária, vamos dizer assim, do nível do August, mas eu conheço gente só que é um pouquinho menos, porque não tem tantos problemas. Eu fiquei ansiosa a cada parte do livro para saber o que ia acontecer depois. Por isso eu acho que o que eu mais senti foi ansiedade ao ler o livro, porque eu sempre queria saber o que ia acontecer depois. Eu chorei na parte que a Daisy morreu, porque foi meio do nada, né? Porque tava tendo a briga entre o August e a mãe e a irmã dele, e do nada o cachorro ficou mal e morreu. Então me pegou muito de surpresa, então eu chorei nessa parte. Eu não sei porquê, mas eu ri quando o Jack Will deu um soco no Julian. Eu acho que é mais pela sensação de bem feito. Mas foi meio sem eu pensar muito, mas deu a vontade de rir nesse momento. Eu fiquei com muita raiva quando o Julian começou a espalhar aquelas mentiras que o Jack Will tinha contratado um assassino para matar eles, alguma coisa assim. Eu fiquei com muita raiva, porque eu achei que as pessoas da escola iam cair. Eu fiquei muito surpreso quando eu li sobre os primeiros dias do August, porque é muito difícil uma pessoa ser tão corajosa nesse ponto, assim, porque ele se adaptou muito rápido. Tipo, no primeiro dia a Summer já sentou do lado dele, no primeiro dia o Jack Will já falou com ele, então fiquei bem surpreso. Eu já falei sobre a parte mais emocionante pra mim no livro, mas a parte mais emocionante pra mim no filme foi quando o Julian olhou pro Sr. Busanfa, todo com cara de choro, e pediu desculpa. E eu achei muito emocionante, mas não tipo de eu chorar, mas eu achei que ele foi muito emotivo falando isso, entendeu? Eu fiquei muito triste quando eu terminei o livro, porque eu fiquei com um gostinho de quero mais. Eu queria que lançassem uma continuação, tipo, do sexto ano dele, entendeu? Da continuação do primeiro livro, digamos assim, para fazer uma coleção. Seria muito legal. Por isso eu fiquei com um gostinho de quero mais.
Eu fiquei muito feliz quando o August ficava feliz, porque eu me sentia como se estivesse dentro do livro. Então foi muito divertido ler. Agora eu queria falar um pouco sobre o que eu senti no livro e o que eu senti no filme. Eu não senti as mesmas emoções lendo o livro e vendo o filme, porque primeiro que quando eu vi o filme eu já sabia o que ia acontecer na maioria das vezes, mas foi emocionante algumas partes também, mas foi bem menos, porque no livro foi tudo novo e eu não tinha visto antes o filme. Quer dizer, eu tinha visto, mas eu não lembrava nada. Tudo que apareceu no livro foi mais emocionante do que no filme, porque a maioria das coisas eu já tinha visto no livro. E a parte do Julia não foi tão emocionante, que foi uma coisa que não apareceu no livro. Então, por isso eu acho o livro bem mais emocionante. Eu acho que o filme tentou ao máximo trazer as emoções do livro, mas não tem como, porque você já sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que ajudou muito para quem não tinha lido o livro sentir as mesmas emoções. Então eu acho que eles conseguiram tirar do livro as emoções que eles trouxeram para o filme. Eu acho que foi bom eu ter lido o livro antes de ver o filme, porque a morte da cachorra, que foi a parte mais emocionante para mim do livro, eu já estava pronto, porque foi muito mais emocionante no filme, só que eu já estava preparado, entendeu? Por isso eu acho que as emoções do livro ajudaram a me preparar para o que ia acontecer no filme. Então, foi isso. Isso foi toda a minha explicação do livro e do filme. E eu acho que ficou bem longo. Foram 17 minutos. Eu achei que ficou bom, porque eu consegui falar sobre tudo que eu vi no filme e no livro. Então foi isso. Tchau.